Então, esse outro exercício aqui, a partir de uma tensão não estabilizada de 35 volts, ou seja, essa tensão ela pode variar, usando o diodo Zener 1N, 47, 49, aí você olha, as especificações desse diodo são as seguintes, 24 volts e uma potência de meio watt, ou seja, a potência que ele aguenta pelo tamanho dele. É pedido que projete uma rede para estabilizar a tensão numa carga com RL mínimo de 1K. Então, pode variar esse RL. Essa aqui é a funcionalidade do Zener. Mesmo que varie o RL, você tem fixo esses 24 volts aqui. Calcule o RS e o RL máximo e a faixa de IL. Então, vamos lá. O seu circuito, então, vai ser, como sempre, um RS, o seu Zener aqui, invertido, e aqui o seu RL. Certo? O IZ máximo, ou seja, aquilo que ele aguenta sem queimar, vai ser simplesmente o meio watt, o meio watt por 24 volts. Isso vai dar uma corrente de 20,8 mA, uma corrente baixinha. Passou disso, o diodo queima. Então, para achar o RS, a gente faz o teste do diodo ON, como a gente sempre faz. Então, o teste do diodo ON, nós temos apenas o RS e apenas o RL. Aqui eu vou ter que ter o quanto? 24. Eu preciso ter 24. Aqui é a entrada, que ela é 35. E aqui é o RL. Aí a questão é, qual que é o pior RL possível para eu ter 24? Vai ser o RL mínimo, certo? O RL mínimo de 1K, isso aqui, se eu tiver um valor máximo, com certeza eu vou ter mais do que os 24 volts. O pior caso é quando é 1K. Então é importante que isso fique bem claro no seu entendimento, por que o RL aqui eu escolho o valor mínimo. Se ele for 2K, se ele funcionar com 1K, com 2K ele vai funcionar. Essa é a ideia, a queda de tensão vai ser maior do que os 24 volts. Agora é muito fácil, eu só faço a equaçãozinha, 24 igual a 35, é 1K mais RS. Daqui eu encontro que o RS é, deixa eu conferir aqui, 460 ohms. Então achamos aqui o RS. A corrente máxima. A corrente máxima está associado à condição de queima do Zener. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, usando as correntes, eu vou ter aqui o IR no resistor no resistor de polarização RS. Eu vou ter aqui a corrente do Zener máxima, que nós vimos que é 20,8. Passou disso, ela queima. E agora vamos pensar qual que vai ser a corrente que eu vou ter aqui, ó. O IL, aqui vai ser o IL mínimo. Então, se eu tiver aqui a condição mínima de IL, ou seja, se eu tiver uma corrente muito baixinha aqui nesse ramo da carga, significa que aqui eu vou ter uma corrente que pode queimar. Você concorda comigo? Se essa corrente aqui cresce, essa aqui não tem problema. Essa corrente aqui ela tá fixa. Então, aqui a gente acha o quê? Que o IR vai ser o quê? 35 menos 24 por 460. Por quê? 35 é fixo na entrada. Aqui, ó, é fixo na entrada. 24 é fixo aqui. Então, essa corrente aqui ela está fixa. Então, só quem pode variar é essa corrente aqui. Se eu, por algum motivo, fizer essa corrente zero, se eu cortar esse ramo aqui, ó, se eu deixar RL infinito, o circuito aberto, toda a corrente vai passar pelo Zener e provavelmente o Zener vai queimar. Então, o IR é 35 menos 24 sobre 460. Isso vai dar uma corrente no IR de 23,91 mA.
Ou seja, isso significa que o IL mínimo vai ser quanto? 23,91 menos 20,8, ou seja, essa menos essa, isso vai dar o quê? 3,11 miliamperes, que corresponde a um RL de 24 por 3,11 miliampere, que dá 7,17 K. Ou seja, o que significa isso? Se o RL baixar de 7,17, desculpa, se o RL ele passar de 7, se ele for 8K, por exemplo, a corrente aqui vai ser tal que vai queimar o Zener. Essa aqui é a ideia. Então, quando o RL ele vira zero, o Zener queima. Então, qual é o máximo RL que você admite sem queimar o Zener? 7,17. Sempre lembrando, essa corrente aqui, ó, essa corrente aqui no IR, ela é fixa. De novo, porque ela é 35 menos 24 por RS, certo? Então tem que ficar bem claro isso na lei dos nós. E esse IL máximo vai corresponder naturalmente a 24 por 1K, 24 miliampere, certo? Então é esse aí o circuitinho.